procrastinador solicita conexão neural. Sintonize seu dispositivo intracerebral na frequência áurea. Conexão estabelecida. O procrastinador is online. E aí, seus procrastinadores? Tudo bem com vocês? Eu sou o Pacheco e estamos começando mais um episódio deste podcast. E como você que é um ouvinte recorrente já sabe, e se você não é um ouvinte recorrente, talvez seja a hora de você começar a ser, isso me deixaria muito feliz, mas se você já está aqui há mais tempo, você já sabe que sempre começamos os programas com uma provocação. E hoje a pergunta, provavelmente que vai dar nome para esse episódio é: você por acaso se sente atrasado na vida? Você sente que o tempo está passando, as pessoas estão crescendo, tudo ao seu redor está mudando, tudo está evoluindo, tudo está passando por um processo de crescimento, de ampliação e você continua pequeno, parado no mesmo lugar, aquela sensação estranha de que você não está evoluindo e que você não está realmente fazendo um movimento na sua vida. Este, por acaso, é um sentimento comum nos seus dias? Durante muito tempo, eu senti que estava passando por isso e volta e meia posso te dizer aqui com muita honestidade que esse é um sentimento que me pega novamente. Eu acredito até que todo mundo passa por esse tipo de insegurança, principalmente porque a gente vive hoje numa sociedade, num mundo tão urgente, tão rápido, as coisas estão evoluindo e crescendo de forma cada vez mais acelerada e a gente meio que não consegue competir com essa gigantesca evolução. Até mesmo o fato das máquinas, dos computadores e das tecnologias de hoje em dia estarem cada vez mais potentes e mais eficazes e poderosas em realizar tarefas que antes somente seres humanos eram capazes, eu acredito que todo esse contexto passa com que a gente tenha mais urgência em aprender e quando a gente não faz isso, quando a gente não consegue dar uma continuidade no aprendizado ou na evolução de habilidades e de competências que possuímos, a gente sente essa falta, essa falha, é como se fosse um buraco que para ser preenchido pelas nossas mentes e pela expectativa que elas criam, a gente acaba sentindo essa frustração e acaba se considerando uma pessoa que está atrasado na vida, que não está crescendo, que não está aprendendo. E é bem complexo falar disso, porque é bem provável que existam reações diferentes para isso em todo tipo de pessoa. Afinal, nós somos muito parecidos, mas também somos muito diferentes como indivíduos. Então, as reações que isso vai gerar em você, provavelmente, por mais que se assemelhe, por mais que se pareça com aquilo que eu sinto, nunca vai ser a mesma coisa. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu sinto e percebo que a gente está vivendo numa era onde cada vez mais frustrações relacionadas principalmente à carreira, principalmente a habilidades que a gente desejaria estar criando, surgem justamente por essa urgência em aprender essas coisas muito rápido. E pode ser que isso gere em você essa noção e esse sentimento de que você está atrasado enquanto as outras pessoas estão evoluindo, enquanto o mundo está crescendo, enquanto parece que a economia está girando para todo mundo, menos para você. Olha, eu sei que nós vivemos em um mundo e principalmente num país aqui no Brasil, onde nem todo mundo tem as mesmas oportunidades na vida. Mas se você tá ouvindo esse podcast agora, provavelmente é porque você tem internet ou porque alguém próximo a você tem internet. Então, sim, você tem a oportunidade de fazer algo quanto a esse sentimento de estar atrasado na vida. E é lógico que eu nunca chegaria até esse ponto de falar tanto na sua cabeça sobre um conceito sem te dar uma forma de superar esse sentimento, beleza? Então vamos lá que eu vou explicar a que conclusão que eu cheguei sobre isso e como eu acho que a gente pode diminuir um pouco essa discrepância que sentimos com relação aos outros e que faz a gente realmente sentir que tá ficando para trás.
Eu acredito que uma das chaves, provavelmente existem outras e várias outras chaves e várias outras técnicas e vários outros entendimentos. O que eu vou falar aqui foi aonde eu cheguei, porque eu tive contato com uma técnica durante a semana da gravação deste podcast, e essa técnica abriu meu olho para gravar esse podcast, porque eu já queria falar sobre esse sentimento que a gente tem de se sentir atrás na vida. E se você tá aqui, você tá ouvindo esse podcast, você tem acesso à internet, acesso a um aparelho celular, às vezes acesso a um computador, ou acesso a pessoas que possuem computadores ou que possuem aparelhos celulares e um acesso à internet com mais facilidade, eu acredito que você, assim como eu estou sendo, pelo menos ao meu ver, capaz de fazer, você pode começar um processo, um movimento de aprendizado contínuo na sua vida. Olha, eu venho de uma cultura de escola pública que, para ser muito honesto com vocês, não me ajudou em nada para ter vontade de aprender coisas novas e de estudar por conta própria. Veja bem, a gente é ensinado desde novo a aprender num modelo muito tradicional, onde você senta numa cadeira com mais 30 e poucas pessoas e escuta o que aquela pessoa que é considerada a autoridade dentro da sala de aula tem a dizer. Entretanto, nós estamos vivendo uma era de tecnologia onde a internet possibilitou a quebra desse intermediário. E eu acredito estar falando aqui para um público mais adulto que já sente a urgência e a necessidade de aprender sozinho. E como a internet quebrou esse intermediário, ou seja, ela fez com que a gente possa buscar informação por conta própria, isso facilitou e muito para que você desenvolva esse aprendizado constante. Veja bem, pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito que você vai concordar comigo, continuar aprendendo, continuar estudando, continuar obtendo conhecimento por toda a vida é algo que vai ser um diferencial absurdo para quem faz, porque estamos vivendo tempos cada vez mais malucos, mudanças cada vez maiores, e se a gente não seguir se atualizando e engrandecendo a nossa própria biblioteca interna, a gente talvez não tenha muita chance de competir no novo mundo que está surgindo agora. E para fazer com que esse aprendizado contínuo seja algo de verdade, levando em consideração que não vai depender de mais ninguém além de você, a sua mãe não vai te acordar de manhã para você ir para aula e muito menos pegar no seu pé. Isso é algo que você deve fazer. Portanto, isso vai precisar de um certo comprometimento para que você realmente consiga fazer esse aprendizado funcionar. E agora eu vou te dar uma chave que foi um ponto de virada para mim na semana da gravação deste podcast, porque eu realmente não conhecia essa chave, entre aspas, que eu gosto de falar, mas é uma técnica que eu aprendi e eu acredito que ela tem a capacidade de ser o ponto de partida. Eu acho meio complicado que eu venha aqui, fale um monte de conceitos, um monte de ideias, fale um monte de perguntas, mas não te dê algo prático que te ajude a realmente suprir essa necessidade que eu estou perguntando para você se você tem ou não. E se você chegou até aqui, é bem provável que você tenha se identificado com o assunto. Então, bora lá. A técnica a qual eu estou me referindo é baseada no seguinte: ela é chamada de a regra das 5 horas. Na regra das 5 horas, você precisa retirar 5 horas da sua semana para estudar. É preciso selecionar 1 hora por dia durante 5 dias da semana para fazer isso acontecer. E durante essa 1 hora, você vai dedicar a sua atenção. E se você tem uma dificuldade de focar nas coisas e acha que vai ser muito difícil você passar 1 hora estudando, o último episódio, o episódio 21 deste podcast, juntamente com o episódio 20, são 2 episódios que falam muito sobre como desenvolver mais foco e clareza mental. Então, corre lá que eu acho que vai ser legal pra ouvir, mas calma, né? Primeiro ouve esse aqui, não corre lá agora, ouve esse, depois vai lá e escuta, que eu acho que vai engrandecer muito o que eu tô falando aqui. Mas, voltando ao assunto, você vai selecionar essa 1 hora por dia durante 5 dias da semana para manter o seu cérebro e manter a sua mente funcionando em torno da prática do estudo. E aí vão começar a surgir as perguntas, porque eu sei que vivemos num mundo cada vez mais maluco e cada vez mais atarefado, e pode ser que você ache difícil encontrar 1 hora para fazer isso no seu dia, mas eu tenho certeza que se você abrir o seu Instagram agora e olhar a quantidade de atividade diária que você tem lá, que sejam
30 minutos já é metade do tempo necessário, ou seja, 1 hora por dia é bem provável que você tenha. Voltando ao que eu falei lá atrás, nós vivemos num mundo onde as pessoas não têm oportunidades iguais, as pessoas não ganham a mesma renda, as pessoas não têm a mesma quantidade de dinheiro, mas uma coisa que é única e que é unitária e que nos torna muito iguais é que todos nós temos 24 horas por dia. E se você se sente atrasado na vida e não pode retirar 1 hora dessas 24 para estudar e ampliar os seus conhecimentos, bom, talvez você não se sinta tão atrasado na vida ou não entenda a urgência que esse sentimento deveria te trazer. Porque se você se sente atrasado na vida, é bem provável que estão lhe faltando coisas, estão lhe faltando oportunidades e você meio que não sabe para onde ir. Você continua naquela mesmice e talvez você separar essa 1 hora por dia possa realmente fazer com que você supere esse atraso que você sente ter em relação às outras pessoas. Olha, de fato não vivemos num mundo igual, as pessoas não têm oportunidades iguais, mas todos nós temos a capacidade de tirar pelo menos 1 hora por dia para se dedicar a algo, para ter comprometimento a algo que vai engrandecer o futuro. Beleza, e aí você arrumou essa 1 hora por dia, fez um esforço danado, correu, foi atrás, lutou, batalhou e conseguiu aquela 1 hora para estudar. Beleza, e agora o que é que eu devo estudar? O que eu estudo? O que é que eu devo procurar? Que conhecimento é esse que eu preciso aprender? E aí eu lhe digo, busque conhecimento que te ajude a criar habilidades que impactem na sua carreira. Olhe para o que você já faz e se você se identifica com isso, pense, o que é que eu preciso estudar para dar o próximo passo, para subir o próximo degrau na minha carreira? O que poderia fazer com que você tenha um diferencial dentro da sua área que as outras pessoas não têm, ou que elas têm e que lhe falta? Veja, você pode direcionar essa 1 hora de aprendizado por dia para coisas que vão te auxiliar no seu trabalho, que vão te auxiliar na sua carreira. E se você ainda não sabe muito bem o que fazer, o que você quer da vida, e você tá aí paradão com o bumbum pra cima e olhando pela janela, eu sugiro que você use esse tempo para desenvolver habilidades baseadas em coisas que você amaria fazer. Vamos supor que você ama a ideia de se tornar um fotógrafo, mas nunca pensou em fazer isso. Seria talvez um momento muito interessante para que você começasse a ler livros sobre, a procurar cursos sobre isso na internet ou tutoriais no YouTube, que você consegue hoje em dia achar muita coisa boa e gratuita. Beleza, Pacheco, aí eu já consegui aqui, lutei, arrumei a minha 1 hora por dia e eu sei que eu preciso estudar as habilidades que vão impactar na minha carreira. E aí, onde é que eu acho isso? Olha, eu sei que muita gente tem muita dificuldade de pesquisar as coisas na internet, mas a minha recomendação aqui é que você tente. Esse é um processo de tentativa e erro. Não tem como eu te dizer que um conteúdo que pra mim é excelente vai ser excelente pra você, que um tutorial que pra mim é ótimo vai ser ótimo pra você, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos formas de aprendizado diferentes. Eu conheço pessoas que conseguem ler um livro num dia, mas não conseguem assistir uma videoaula por inteiro, porque as pessoas aprendem de formas diferentes. E o que eu recomendo é que você use da internet para fazer mais do que ficar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e no Twitter, porque afinal a internet não são as redes sociais, e se para você o seu uso de internet se baseia nisso, talvez você precise rever esse hábito, porque tem muito mais a se explorar na internet do que apenas as redes sociais. Então eu sugiro que você use talvez do Google, do YouTube, eu não sei, faça você o seu próprio meio de pesquisar, procure como pesquisar, pesquise como pesquisar, use da ferramenta da internet, do Google, para procurar por esses assuntos que você quer saber. Se você quer saber sobre fotografia e ir no YouTube e digitar lá assim, ó, aula de fotografia, você vai achar um monte, não tem muito segredo para fazer isso, é só querer fazer e de fato ir lá e fazer.
Bom, pessoal, basicamente isso era o que eu tinha pra falar hoje. Essa é uma técnica muito legal que eu aprendi e que eu tô seguindo essa semana e já consegui em pouquíssimos dias fazer um impacto muito grande na minha própria carreira. E eu acredito que todos esses conteúdos que eu vou seguir aprendendo vão impactar ainda mais. Então, se eu posso dar mais um conselho aqui, acredite no que eu tô falando e tente você também. E se você chegar a algum resultado ou não gostar ou achar incrível, não importa, mas se você chegar a algum resultado ou se você chegar sequer a tentar fazer, bom, você pode comentar aqui e engrandecer. Aqui no caso, você pode comentar no YouTube ou você pode comentar lá no Instagram no @o.procrastinador na publicação deste episódio, que é o episódio 22, e a gente engrandece esse debate. E se você quiser mandar uma DM me perguntando alguma coisa, pedindo uma dica de onde pesquisar, de como fazer para ter a motivação para fazer isso, estou aberto, é só chegar, mandar mensagem, a gente conversa. E bom, é isso. Muito obrigado por ouvir e assistir se você estiver assistindo isso no YouTube. E eu tenho que agradecer muito, porque se você ouviu até aqui, você é incrível. Muito obrigado e até uma próxima. O procrastinador encerrando conexão neural.